Está começando a gravar. Isso, amém. Então, vamos iniciar nosso segundo capítulo da reflexão, né, das Mulheres do Reino, com a nossa oração, com a Denise, a nossa líder, vai estar orando. Amém? Amém. Pai de amor, de bondade, Senhor, Tu sabes da nossa alegria, Paizinho, de participar dessa roda de conversa. Os nossos corações ficam cheios de expectativas para este momento tão singular que o Senhor reserva para nós de 15 em 15 dias, através desse curso, Pai. E eu quero pedir que o Senhor possa tocar no coração de outras mulheres que ainda não conseguiram entrar, para que elas também sejam movidas, sejam orientadas, sejam influenciadas, sejam movimentadas na fé, de modo, Senhor, a desejar ardentemente a se tornar uma mulher do reino, através das orientações e das instruções deste livro tão gostoso, tão lindo, que o Senhor reservou para nós. Eu quero colocar diante de Ti cada coraçãozinho nesta hora, cada uma de nós, Paizinho, que nós possamos estar completamente vulneráveis ao Teu Espírito Santo, sensibilizadas pela Tua voz, dependentes da Tua graça e da Tua presença. Usa, Senhor, as Tuas filhas que vão ministrar, toma a vida da Rejane cada vez mais em Tuas mãos, que tudo seja para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós choramos e Te louvamos. Amém. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Livro realmente abençoado. E a gente vai começar a nossa reflexão de hoje nesse capítulo 2, né, que tem como título Uma Mulher Esperançosa. Realmente a gente não deve perder a esperança em momento algum, porque nós temos um Deus maravilhoso. Então, o objetivo do estudo, a gente já sabe, o estudo da Mulher do Reino é encorajar e mostrar de modo teológico, prático, os termos da fé que apontam o caminho para o milagre, que cada uma de nós espera o seu milagre, né? Aguarda aquilo que vem colocando diante do Senhor. Também irá abrir os nossos olhos, proporcionando uma esclarecedora aventura ao longo das Escrituras. Quanto ao nosso destino, né? Que esse destino concentra-se, né, no nosso coração, né? Atingir exatamente o nosso coração, a fim de nos prepararmos para aproveitar todo o nosso potencial, né? Que esse estudo venha realmente abrir os nossos olhos, né? Contemplar os nossos desejos, né? O que está no nosso coração, e que a gente possa, através desse livro, Deus falar com a gente de maneira diferente, porque cada um tem um propósito, cada um daqui tem um chamado, e que a gente possa, né, descobrir, né, Deus falar através de nós, através de cada capítulo desse livro. Amém? Então, hoje é o capítulo 2, Uma Mulher Esperançosa. E o autor, ele começa com uma das personagens, assim, particularmente da história, que eu gosto muito, que é a Cinderela. E isso é tão interessante, quando eu leio assim, ele vai falar da Cinderela, né? Cinderela é um personagem, né, infantil que já permeou tantas as nossas imaginações, né? Quando a gente era adolescente, criança, o príncipe encantado, o baile, o vestido, né? Tem todo, a gente quando é menor tem todo um glamour, né? O vestido, e gente que fazia um vestido de 15 anos parecido com a Cinderela, e assim, a Cinderela permeou realmente a nossa adolescência, né, a parte da infância, e aí ele traz o cenário da Cinderela. Aí me fez voltar lá na história da Cinderela. Cinderela, infelizmente, ela perde seu pai, tem uma madrasta que tem 2 filhas, né? E ela vê, o cenário dela muda. Uma coisa era quando ela estava com o pai, ela vivia com o pai, mesmo tendo esse cenário, né, dessa madrasta, as 2 filhas viviam. Bem, pai não tem mais pai ausente. O cenário da Cinderela muda completamente. E a Cinderela se vê com uma madrasta e 2 enteadas, e essas 3 personagens começam a maltratar, a desfazer da Cinderela. Então, conforme Cinderela ia vivendo dentro desse ambiente, que é um ambiente tóxico, porque ele não precisa citar que o ambiente da Cinderela é tóxico, porque ele só, na descrição, a gente entende que esse ambiente familiar não era um ambiente familiar saudável. A Cinderela ela foi crescendo com aquilo que a madrasta e as suas irmãs falavam dela e de como lidavam com ela.
Ao ponto também que a gente nunca toca muito nesse assunto, mas o que me veio da gente tornar a pessoa também como objeto, porque ela passa de ser uma enteada para uma simples escrava né, do lar. Porque todas as tarefas mais pesadas eram dadas para Cinderela fazer. Então, com isso, o que aquele primeiro cenário, quando ela vivia com o pai, tinha um cenário bom, foi sendo transformado. Gente, eu achava que talvez ela fosse a menina mais bonita, mais alegre desse reino, mas agora a minha realidade é o quê? Eu sou aquilo que elas estão me passando, que eu sou feia, né, que eu não presto para muita coisa, eu só sirvo exatamente para fazer aquilo que elas mandam, eu só sirvo exatamente para fazer, né, o que aqui dentro desse ambiente, né, que não é um ambiente saudável. Então, quando ela passou a ser escrava delas, elas desconstruíram a Cinderela, objetivaram a Cinderela, tornou-se a Cinderela um objeto. E era simplesmente só uma criada, algo, alguém, alguma coisa que ajudavam elas. E a Cinderela era bonita, mas ela se julgava feia, passou a se julgar feia, porque essa era a realidade, né, dela no momento. Ela não se achava bela de jeito nenhum. Reduziu as três personagens, reduziram a Cinderela a nada. O problema da Cinderela é que ela estava confinada naquele ambiente tóxico. E ela estava trancada nessa situação e permaneceu ali por muito tempo. Quantas situações da nossa vida, em algum momento, nos aprisionou e chegou ao ponto de distorcer a nossa identidade, a nossa realidade, aquilo que nós somos, a nossa imagem ficou distorcida. Quantos problemas talvez mulheres enfrentaram na vida que houve essa distorção da sua própria imagem? Quando elas passaram a ver pela ótica do externo, né? Elas passaram, a Cinderela passou a ver ela naquilo que as três falavam para ela. E ela aceitou aquilo, porque ela vivia confinada nesse ambiente tóxico. Então, ela aceitou, né, entre aspas, aquilo que estava sendo disseminado dela. Ela aceitou aquelas palavras, aquelas acusações, aquelas afirmações negativas da Cinderela. Quantas mulheres hoje em dia, ou quantas de nós aqui já passou por esse momento de ouvir afirmações negativas a nosso respeito, de viver, às vezes, situações com pessoas específicas, pessoas tóxicas, que tentaram distorcer a nossa imagem, que tentaram distorcer aquilo que somos. É um momento de reflexão, porque quando o autor fala da Cinderela e traz isso, ele quer dizer que existem mulheres que vivem num ambiente tóxico, que vivem com pessoas tóxicas e que acabam tentando realmente tirar, desconstruir, usou a palavra, deixa eu até voltar aqui rapidinho, reduzindo a nada. Reduzir a nada é desconstruir. Desconstruir você, desconstruir a pessoa, desconstruir a Cinderela. E aí a Cinderela, ela vai para um outro cenário. Tem momentos na vida que a gente pode, que Deus permite para a gente respirar, sair daquele ambiente tóxico e ir para o ambiente que Deus mostra. É aqui que é o seu verdadeiro lugar. É aqui que você merece estar. E Cinderela teve esse momento. Cinderela conseguiu ir para o baile. Mesmo com as tentativas, a gente sabe, ao longo da história das três personagens. Cinderela foi ao baile. E no baile, ela conheceu o príncipe. O príncipe viu a Cinderela e, ao olhar para a Cinderela, ele a amou prontamente, imediatamente. Ele ficou apaixonado por ela. À meia-noite, a gente sabe, né? Cinderela vai virar, né? Volta de novo a gata borralheira, né? Então, ela saiu correndo e deixou lá o seu sapatinho de cristal. Mas o que ele traz aqui para a gente nessa parte é que Cinderela está num novo cenário. Cinderela está, na verdade, no cenário que ela deveria estar. Esse é o cenário que ela merece estar, não no cenário tóxico da sua casa, onde ela está confinada por muito tempo. Quando, às vezes, a gente respira. E por mais que muitas das vezes Deus mostre esse cenário para a gente, tem mulheres que estão tão acostumadas no ambiente tóxico, que é quando a gente vê esse, gente, eu não mereço isso, não. Isso é para mim? Isso é para mim, esse cenário novo?
Ah, que isso? Não, eu não sou isso tudo. Porque está tão acostumada a ouvir tantas palavras negativas, está tão acostumada a viver naquele ambiente tóxico que acha que não é merecedora do ambiente novo, perfeito e bonito que Deus apresenta para gente. Porque foi isso que a Cinderela viu. Ela viu um ambiente que ela merecia estar. E aí, a Cinderela, após conhecer o príncipe nunca esqueceu da Cinderela. Veja bem uma coisa que o autor quis destacar. Em toda mulher que passa por uma situação de um ambiente tóxico ou de pessoas tóxicas que tentam sempre distorcer a imagem do outro com palavras negativas, com palavras, né, que destroem realmente a autoestima de alguém, ele colocou aqui, o príncipe nunca a esqueceu. Por que nunca esqueceu? Existiam muitas moças no baile, mas a Cinderela tinha algo que destacava na multidão. Ela era especial, era única, era rara. Todas queriam o príncipe, mas o príncipe queria a Cinderela. Então, nesse caso, minha amada, minhas queridas, o que o autor traz para a gente? Independente da circunstância que você viva, no ambiente que você viva, no ambiente tóxico que você viva, você é especial. Você tem algo especial, você é única, você é rara. Por que o príncipe não tirou os olhos dela? Porque ele vislumbrou exatamente tudo o que ela era, essa raridade. Né? Ele vislumbrou essa mulher única, linda, que ela não via. Porque as circunstâncias, porque as pessoas tentavam sempre abafar o brilho da Cinderela. As três personagens, a madrasta, as irmãs, tentavam abafar o brilho dela. Porque o brilho da Cinderela era único. E todo brilho, sabe, dependendo das pessoas, vai sempre incomodar. A luz incomoda. E a Cinderela, ela tinha a luz própria, ela tinha a luz de Deus, ela era exatamente isso que o autor trouxe, ela era especial. E quantas das vezes circunstâncias vêm para mostrar que a gente não é especial, que a gente não é rara. Só que a gente tem que voltar os nossos olhos para o Senhor. Toda mulher do reino ela tem que voltar os seus olhos para Deus, porque lá ela vai reencontrar a sua identidade. Nós somos especiais, nós somos raras, nós somos únicas, porque nós viemos de um Deus de amor e fomos feitas em amor. Então, você tem valor. Não importa a voz do externo, o importante é você saber quem é você na sua identidade. Por mais que o ambiente seja tóxico, por mais que você lide com pessoas tóxicas, você tem que entender que você tem uma identidade, essa identidade está em Deus. A voz externa não pode abalar o interno. Você tem que saber quem você é. Você é uma Cinderela, você é rara, você é única, você é especial. Nós somos mulheres do reino, nós somos especiais. Porque o nosso Deus fez cada uma de nós com amor, com delicadeza, com cada detalhe, com cada situação tão fofa, tão bonitinha que nós somos. Então não adianta ninguém vir tentar tirar o nosso brilho, abafar aquilo que nós somos. Nós não devemos andar, irmãs, encurvadas diante do problema. Seja forte, você é especial, você é única, e a gente precisa reconhecer isso. Se a gente não reconhecer, se a gente não se amar, se a gente não reconhecer que nós somos únicas, que nós temos valor, ninguém deste mundo vai reconhecer isso. Então, é exatamente isso. A gente tem que perceber que ambientes estamos. Sim, Edna, você é uma Cinderela. Deus te fez com amor e especial. Todas nós. E é isso, não importa as pessoas tóxicas que vêm no nosso meio. Sabe que o diabo, ele manda pessoas. Ele manda pessoas para diminuir a sua imagem, para rejeitar você. O diabo coloca situações para que você fique se achando que é rejeitada, que é menos especial do que as outras pessoas. Ele faz isso. Mas se você sabe quem você é, na sua identidade, você não vai deixar mais que ninguém tire o seu brilho, porque você precisa brilhar. E toda estrela, ela serve para quê? Para brilhar. Então, brilhe. Brilhe. É isso que esse livro está trazendo para a gente, que a gente tem que brilhar. Há muitas mulheres hoje vivendo como Cinderelas. Recebem influência de uma madrasta má, de um pai, de uma mãe, de pessoas, de marido, né?
Então, o mundo e a carne, né, elas ficam ali, né, essa situação, vivendo como escravas de situações de cárcere. Talvez seja a condição de muitas mulheres, né, como a gente já disse. Talvez pense que não conseguirá sair desse lugar, que não conseguirá sair dessa situação. Ah, não tem saída sobre isso, eu vou viver nesse ambiente tóxico, vou viver com essa pessoa tóxica. Não, mas a gente tem que entender que a gente tem um Deus, ele sabe, Jesus sabe exatamente onde você está. Ele sabe há quanto tempo você está aí nesse ambiente, há quanto tempo você está lidando com essas pessoas tóxicas, há quanto tempo você tem ouvido coisas que têm entristecido e que tentam deturpar quem você é. Tenta tirar o seu brilho, ele sabe. Ele nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Então, assim, talvez as mulheres acabam tendo se decepcionado, né? Mas e voltou a ser talvez até prisioneiro de determinadas situações. A gente é prisioneiro às vezes de determinadas situações, cada uma na sua vida em particular. Mas lembre-se, Jesus veio para a nossa liberdade. Jesus veio para trazer liberdade. Então a gente tem que se agarrar nesse príncipe da paz. Jesus é o príncipe que olhou para nós e vê a gente como especial. Às vezes nós olhamos no espelho e nós não nos vemos como especiais, mas a gente tem que olhar com o mesmo olhar que o príncipe da paz olha para a gente, que é Jesus. Ele olha a gente vendo que você é rara, você é especial, você é única. Então é exatamente assim, o meu olhar para mim também tem que ser como o meu pai me vê. Então vamos reajustar esse olhar, né? Vamos reajustar esse olhar, vamos reajustar para ter esse mesmo olhar. Ele não quer apenas dar dinheiro, castelo, carruagem, ele não quer te dar só uma vida confortável. Ele quer tirar você desse cativeiro e permitir que você viva na liberdade da sua presença e amparo. Viu? Eu falei, Jesus nos trouxe para a liberdade. Ele quer que você vive nele, confie nele, descanse nele. Mas é numa liberdade que você vai, quando você descansa nele, você vai desfrutar de uma liberdade. Ele quer mostrar a sua nova posição, a sua nova glória. O local do palácio era o local da Cinderela. Era ali que ela merecia estar. Ali era a nova posição dela. Ali, junto com o príncipe. Ele quer vir tirar a gente desse espírito de escravidão. Ele quer trazer para nós a esperança. Em Jesus nós temos esperança de mudar todas essas situações, de mudar esse cenário. Mas é preciso perseverar, é preciso a gente manter sempre a nossa fé. E a gente nunca pode esquecer que nós, da onde nós somos a nossa origem, nós viemos de Deus, nós viemos desse Deus que nos fez em amor, e a gente tem que manter a esperança e a confiança nele. Amém? Então, essa é a primeira parte da síndrome de Cinderela, a qual Deus mostra para a gente que a gente tem valor. A primeira coisa é mostrar que a gente é única, é rara, e que Ele quer tirar a gente dessa situação, Ele quer tirar a gente de tudo aquilo que despejaram de contrário sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, dizendo que a gente não é nada, que a gente não consegue nada, mas que Deus, Ele tem como tirar a gente dessa situação, porque Ele vê a gente nela, e nunca nos abandona. A nossa segunda parte tem como título, pessoa que estiver com esboço, não ande encurvada. Aqui, o autor, ele lembrou, né, ele saiu da Cinderela, mas ele lembrou da mulher. Em Lucas, capítulo 3, no versículo 11, fala da mulher que andava encurvada, né? A Bíblia nos apresenta essa história de uma mulher limitada pela escravidão. Era a história da mulher que não conseguia andar reto, ereta, né? Então, assim, o seu corpo sempre estava encurvado. Que ele relata, Lucas relata que há 18 anos essa mulher vivia nessas condições, porque um espírito maligno mantinha ela doente e ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Seus olhos só viam o chão, porque ela não podia olhar para outro lugar. A passagem deixa claro que nem ela e outra pessoa pudesse fazer para resolver essa situação. Então, ela já estava há 18 anos assim. Veja bem o cenário da mulher encurvada. Ela só conseguia enxergar o chão. O chão ao máximo que ela pudesse enxergar à frente, só. Essa era a posição dela. A sua posição não permitia ver as coisas realmente como eram. A percepção dela agora, dela própria e do mundo ao redor, era distorcida. Seu problema não dizia respeito apenas à saúde. Quantos
essa mulher nos traz uma reflexão. O diabo ele não quer, o ataque nosso é sempre na mente, né? As distorções que o diabo faz, a gente chama de sofisma, né? Que são mentiras, e são também fortalezas que são na mente. O que tem a mente com a mulher encurvada? Ele trouxe essa perspectiva da mulher encurvada. A primeira coisa que ele destacou é que a mulher encurvada ela só conseguia enxergar o chão. Ela via as coisas distorcidas. Quantos problemas podem vir sobre algumas circunstâncias que vão distorcer, né, a percepção do real problema? Quantas coisas às vezes acontecem em algum problema que a gente passe que acaba distorcendo a nossa visão? E nós acabamos, e o diabo quer que a gente fique com a cabeça baixa, né? Então, às vezes, vem umas situações que o desânimo é tanto que a gente não consegue, né, manter-se de pé no sentido mesmo, meu Deus, que situação. Então, você fica de cabisbaixo, é sempre assim, cabisbaixo, meditando no problema. Então, muitas das vezes, e o ataque é na mente, o diabo ele vai manipular você para distorcer tudo aquilo que você tentar, né, sair ou ver um problema. Ele vai continuar tentando manter sempre a nossa cabeça para baixo. Isto é, a nossa cabeça no problema. É isso que o diabo faz. Quando coloca circunstâncias. Então, quando você começa a se curvar para o problema, exatamente vira um hábito. Você vai ficar de cabisbaixa por um problema, por uma situação, e que você sempre vai olhar para o problema, meu Deus, agora o que eu faço? Meu Deus, agora o que eu faço? E aí, muitas das vezes, o diabo quer que você não olhe para o alto, mas olhe realmente fixo no seu problema, de cabeça baixa. E como a questão da mulher é uma postura que ela, encurvada, só olhava para o chão, virou hábito, né? Que durou 18 anos. Porque cada dia que ela tentava enxergar um pouco além, talvez ela tentasse, né, colocar um pouco mais de pé, ela não conseguia. E ela continuava do mesmo problema, olhando para o chão, limitada. Muitos problemas tentam limitar a gente, mas vai depender da nossa postura. Se a gente vai permanecer cabisbaixa pela situação do problema, olhando para o problema, ou se a gente vai se posicionar olhando para o alto, da onde vem o nosso socorro. Porque o diabo ele gosta de limitar a gente, ele gosta de aprisionar a gente. Não tem solução. Olha, essa situação aí está muito difícil. Aí você só vai baixando a cabeça. Não tem solução, está muito difícil. Olha, ninguém está te ajudando. Olha, tá vendo? Nem seu esposo está te ajudando. Olha isso aqui. E aí a gente vai abaixando a cabeça. Se a gente não perceber, não se policiar, a gente fica igual aquela mulher encurvada. Porque o diabo ele vai atacando a mente e vai assim, ó, não tem solução. Olha só, quanto tempo você está nisso? Ó, você abaixou a cabeça. Ai, meu Deus, pior que é, né? Tanto tempo, eu não sei o que eu faço. Você não há uma solução. Aí a cabeça vai baixando, aí você vai ficando cada vez mais com aquela disposição, olhando, focada só no problema e não naquele que pode trazer a solução do seu problema. Então, quantas coisas podem... quais são os problemas que já se encurvaram na vida? Quais foram as circunstâncias que você ficou exatamente assim, cabisbaixa, por causa de um problema? Quantas vezes o diabo tentou manter você por um tempo assim, cabisbaixo? E por quanto tempo você realmente se manteve cabisbaixo, achando que nunca ia ter solução para o problema que você teve? Porque, sem querer, a gente é tão automático que a gente, às vezes, acaba esquecendo que existe um Deus, de quem a gente é, de onde a gente vem, e aí a gente acaba, né, sendo levada por esse arrobo do problema. Muitas provações podem forçar sua cabeça e seu coração a olhar para baixo, tanto no sentido emocional ou espiritual, é disso que eu estou falando. E o autor coloca isso aqui. Pode ter sido algo do seu pai, esposo, amigo, irmão, mãe, que possa ter feito algo, pode ter dito algo, fez algo com você. E pessoas, né, às vezes até do trabalho, que tentaram, assim, impedir de você de alguma coisa, desqualificar, impedindo que seguisse seu destino, sei lá, alguma coisa pode ter acontecido.
E o diabo, quando vê que a gente começa a ficar com a cabeça cabisbaixa, olhando para o problema, ele vem na mente, como eu estava dizendo. Ele começa só, tipo, pesar mais a sua cabeça para baixo. Ó, tá vendo? Falaram isso de você. Tá vendo? As pessoas não gostam de você. E aí você vai, olha, isso aí não tem solução não, tá demorando, hein? E assim você vai baixando a sua cabeça, você vai vivendo uma vida olhando só para o problema, encurvada. E muitas mulheres podem estar passando por isso, sentindo-se aprisionadas numa situação, no problema. Por isso, né, o corpo somatiza problemas, né? A gente até falou sobre isso aqui. A dor física, espiritual, emocional, a dor do corpo, ela somatiza. Você tem dor de cabeça, dor no corpo, você tem insônia, você tem várias coisas, né? É, seja o que for, que, assim, em algum momento da nossa vida que tenha deixado a gente abatida, né, de cabeça cabisbaixa, né, que possa ter distorcido a sua percepção, aí a gente acaba se distorcendo, porque a gente acaba assim, ó, Deus, Jesus me abandonou, tá vendo? Eu estou aqui nessa situação, ele não se encontra presente, eu estou passando por isso, e Deus não fala nada, Deus não faz nada, e aí a gente vai abaixando a cabeça mais e mais. Pode ter acontecido em algum momento, pode ter acontecido em algum momento, melhorou? Melhorou agora? Pode ter acontecido em algum momento que você tenha ficado assim, cabisbaixa, né? E a percepção tenha realmente ficado distorcida até da imagem de Deus para você, para a sua vida. Em algum momento a gente distorce essa imagem de Deus porque a gente vê a percepção, porque a gente está com a cabeça baixa. E quando o Salmo diz que a gente eleva meus olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. Nossos olhos eles têm que estar sempre voltados para o Senhor, para o nosso príncipe. Amém? Amém. Obrigada, meninas. Já vi que tá bom o som. Então, assim, antes de desistir, talvez muita da gente passou por situações que tenham desistido de alguma vez na vida por causa disso, por causa de distorções, por causa de alguma coisa. Mas fique como aprendizado. Mas hoje não. Hoje a gente sabe que nós somos mulheres do reino. Antes de desistir, olhe para cima, olhe para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Nunca se esqueça da sua origem. Você é filha do Deus vivo. Você tem uma identidade em Cristo. Então, olhe para o alto. Não deixa que nenhum problema venha encurvar você, colocar você para baixo, porque é isso que o diabo quer. Porque ele quer, tipo assim, finalizar. Ele quer destruir você de vez. Por isso, muitas mulheres em depressão, muitas mulheres com tristezas profundas ou com ansiedades profundas, porque acha que nada vai se resolver. Então, creiam que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como está lá na primeira vez, no primeiro aqui na Cinderela, ele não te deixa, ele está com você, ao seu lado. Amém? Glória a Deus, essas são as minhas duas partes. Eu vou passar agora aqui para a Denise, que ela vai estar passando a parte dela, que é o sistema religioso não ajuda. Amém? A paz, meninas, feliz demais, porque eu vi que entrou muitas mulheres, nós estamos em 33, que bênção, né? Glória a Deus. Eu queria iniciar essa fala, porque uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria compartilhar, é que a mulher do reino, ela não é uma mulher perfeita, não é uma mulher sem problemas, não é uma mulher assim completamente, vamos dizer assim, livre, né, de qualquer circunstância que a prenda, que a doa. A mulher do reino é uma mulher que perpassa pelos caminhos da dificuldade, da dor, da luta. Ela é uma mulher normal em relação às outras nos aspectos da vida. A diferença da mulher do reino para as outras mulheres é que ela tem a mente dela voltada para o reino. O foco dela é o reino. Os olhos dela estão em direção a Deus, ao nosso Pai. A mulher encurvada, ela traz para nós umas lições muito bacanas para que a gente possa entender esse aspecto da religião. Eu fico bastante preocupada, porque em pleno século XXI, onde a gente está vendo aí uma chuva
uma enxurrada, melhor dizendo, de mensagens extremamente importantes, lindas, pelo YouTube, pastores sendo levantados por Deus com uma visão completamente renovada da palavra, né? A gente tem visto aí pastores jovens, inclusive, recebendo revelações assim genuínas da palavra, ministrando, né, sobre o seu rebanho, mulheres assim se levantando, tipo a Helena Tanuri, a Viviane Martinello, a Ana Paula Valadão e tantas outras, né, que se a gente for falar aqui, nossa, a lista é grande. E mesmo assim, a gente observa uma religiosidade muito grande ainda em alguns pontos das igrejas. Meu Deus, eu tenho assim uma ojeriza dessa palavra. Eu confesso a vocês que eu tenho ojeriza dessa palavra, né? Religião. Ela está. Ela está. Não sei se eu consigo tirar o som aqui. Irmã, tá, desliguei. Então, gente, a mulher encurvada, ela frequentava igreja há muito tempo. Ela estava indo e voltando com muita dificuldade, porque ela era encurvada. Durante esses 18 anos, ela olhava para o chão, né? Ela não olhava para o alto, ela não tinha condições de olhar para o alto, ela caminhava o tempo todo. A visão daquela mulher era o chão, o chão. Porém, ela não desistiu jamais de ir à igreja, ela sempre tinha esperança, né, de uma hora, de repente, a vida dela mudar, a história dela mudar. E foram 18 anos, né? 18 anos, 18 longos anos frequentando a igreja. Então, eu observo assim, a comunhão que ela tinha, que ela desenvolvia ao frequentar a sinagoga, enchia o coração dela de esperança, como diz o texto. E mesmo frequentando, ela não conseguia ficar livre do problema, mas ela frequentava, ela não parava. Observe. Às vezes a gente tem uma condição muito parecida, né? Não sei se vocês vão assim refletir junto comigo. Às vezes a gente tem uma situação que, é antiga na nossa vida, né? A gente vai cozinhando aquilo em banho-maria, vai e volta, algumas vezes melhora, outras vezes se acentua, de repente diminui, mas aquilo está sempre ali. Aquilo nunca acaba, pode reparar. Em alguns aspectos da nossa vida, eu acredito que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, cada uma está se autoexaminando. Então, aquela mulher, ela estava ali frequentando a igreja, né? Ela tinha aquele problema da baixa autoestima, de ser observada por todos, né? Nossa, ela vem aquela mulher de novo, com aquela coisa nas costas, né? Encurvada e tal. Quantas de nós, às vezes, encaram um desafio como esse? De novo, irmã, de novo, estou eu aqui. Mas ela não parou, ela insistiu, né? Ela perseverou. E ela era uma deficiente, né? Que ela ficava sentada no banco, uma mulher que aprendeu a se adaptar àquilo ali, ela se acostumou com aquela vida. Observe, 18 anos andando encurvada, olhando para o chão, ela se adaptou. Às vezes, meninas, a gente também se adapta, né? Vou fazer o quê, né? É assim mesmo. Uma hora Jesus me cura, uma hora Jesus faz a obra, em algum momento, né? Eu estou aqui, a esperança está ali, e você acaba ficando naquela situação. Em algum momento, a gente ouve umas vozezinhas assim, malignas. Você nunca vai conseguir. Isso nunca vai melhorar, isso só na eternidade. Na eternidade você não vai ter nada disso e tal, e você nunca será curada, e seu marido nunca vai ser salvo, seu filho nunca vai largar as drogas, né? A sua filha vai ficar sempre nessa vida, e ali você vai ficando, vai frequentando a igreja, vai trabalhando na obra, vai se acostumando com aquela vida, vai se adaptando, né? A expressão do pastor Tony é essa, vai se adaptando àquilo ali. Ele chamou a atenção para essa expressão. Porém, amadas, a mulher do reino, que é o que nós estamos buscando, ela não se acomoda, ela não se conforma, como diz Romanos 12. Não vos conformeis
com este mundo. Não, não, não se conforme. Quantas vezes você é assolado por aquela vozinha assim: ah, de novo, Denise, caramba, lá vem você com essa situação outra vez, encurvada, né, por alguma situação pessoal, particular, e aí cada uma vai pensar em si mesma, e você, tá bom, amanhã, né, quem sabe daqui a um mês, quem sabe daqui... Um dia vai melhorar, mas eu creio em Jesus e tal, e você não busca assim fazer nada para mudar aquela situação na sua vida. Você apenas se acomoda. Mas a mulher do reino, não. A gente está aprendendo com essa lição, com esse pastor, que a mulher do reino não se acomoda. Talvez alguma coisa possa ter acontecido na sua infância, né? E aí cada uma vai fazer uma reflexão. Lá atrás, lá quando você era criança, adolescente, jovem, aconteceu alguma situação com você que deixou marcas profundas na sua alma, mas muito profundas mesmo. Porém, o tempo passando e você frequentando a igreja, ouvindo os hinos, pregações e tal, aquilo mais ou menos se amenizou, mas não saiu. Está lá, continua lá, como é o caso da mulher encurvada. Mas só, amigas, que um dia Deus quer dar um basta naquilo ali, mas não depende dele, depende de nós. Ele quer dar um basta. Ele está disponível para nós a qualquer hora, em qualquer momento da nossa vida. Só que o Kairos de Deus, né, o tempo, o cronos de Deus, é de acordo com a vontade dele no dia que ele acha que deva fazer. Às vezes, o que temos que fazer, amadas, é buscar como uma criança com muita fome, aquela fome genuína do leite materno. E aí eu vou me recordar das vezes em que eu passei com Luísa aqui, quando ela ficava com fome, nada consolava ela queria o leite materno da mãe. Então, assim, nada pode nos conformar, palavras de amigos, pessoas, terapias, né, como diz o autor, vai lá nas terapias, vai lá nos psicólogos, vai lá nos gabinetes. Às vezes, nada disso é suficiente quando você realmente correr para os pés do Senhor Jesus e temer o nome dele, e se lançar nos pés dele, para que ele te livre dessa curvatura, para que ele te liberte desses sentimentos ruins que, infelizmente, você desenvolveu ao longo da sua vida em algum momento, né? Lá em alguma fase. Então, assim, frequentar a igreja há muito tempo, eu frequento. Eu tenho 55 anos que nasci no Evangelho. E eu tenho 55 anos frequentando a igreja. Mas eu não sou religiosa. O frequentar a igreja nos transforma em pessoas religiosas. É como se eu tivesse que bater ponto, né? Opa, cheguei. Opa, acabou o culto, glória a Deus. Às vezes a gente está no culto e, humanamente falando, o culto está tão chato que você quer que acabe logo. Mas às vezes a gente não fala isso porque a gente não tem coragem de falar, porque a gente não quer entristecer a Deus. Mas eu estou falando humanamente falando, porque naquele momento o culto está chato mesmo, mas não é por causa de quem está fazendo o culto, nem é por causa de nada que esteja acontecendo, sou eu mesma. Eu preciso dar um up na minha vida, eu preciso amadurecer, crescer na fé e entender que existe um cunho espiritual por trás de tudo isso, que não é o fruto, mas é a raiz. Às vezes os frutos eles são produzidos... Como assim, irmã Denise? Você dirige culto, você prega, você ministra, você abençoa vidas, você palestra, você ensina, você canta, você faz live, você visita pessoas, você ajuda. Isso são frutos, né? São coisas maravilhosas que às vezes a gente faz por causa da fé que a gente tem. Mas e a raiz, irmãs? A raiz mesmo que nos fundamenta, que é o que nos produz como pessoas saradas, curadas. Como é que está a nossa raiz? O que foi que aconteceu em nossa vida que, infelizmente, o inimigo encontrou alguma legalidade para poder ficar ali nos acusando, né? E encostando e querendo sempre fazer doer aquela ferida para a gente achar que a gente nunca vai melhorar.
Então, não basta florescer. Não basta florescer, porque muitas das vezes, irmãs, vou falar aqui muito sinceramente, as misericórdias de Deus são tão grandes, né, Rejane? São tão grandes, que nós somos usadas por Deus, abençoamos as vidas, as pessoas são edificadas, mas nós mesmos não estamos nada bem, e isso é fato. Eu acho que o Tony Evans, quando ele trouxe essa mulher para nos dar exemplo, ele quis falar sobre isso. Fruto é fruto. Glória a Deus, você vai alimentar muitas vidas através das suas obras. Mas e você mesma? Né? Como é que você está? Então, a história menciona as 2 vezes, né, em que a causa do problema daquela mulher serviu como legalidade para Satanás. Veja bem, se o problema for espiritual, aliás, for físico, né? Se o problema for uma enfermidade fisicamente, tu vai procurar lá um médico, tu vai procurar uma terapia, uma medicação, enfim, você vai procurar recursos que o Senhor permitiu que tivéssemos acesso. Mas se o problema é espiritual, não vai adiantar médico, não vai adiantar amigos, não vai adiantar você ficar fazendo 7 campanhas, 7 passos, 21 dias, nada disso vai resolver se você não se aprofundar lá no âmago, na causa do problema. E eu vou dar, por exemplo, uma situação em que fui procurada por uma irmã, em que na sua tenra idade, lá nos seus 10, 12 anos, né, ela começou a ser violentada pelos amigos do seu pai e pelo seu próprio pai, enquanto a mãe saía para o trabalho, ficava horas fora. E ela tinha que, infelizmente, encarar aquela situação em que o pai, junto com seus amigos, bebendo, eles revezavam, né, em usar elazinha, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. E ela viveu essa tortura física e emocional durante esses anos. E depois que os anos se passaram e ela aceitou Jesus e ela casou-se, né, e tem lá o seu relacionamento, às vezes ela foi curada, assim, a princípio, amadas, né? A princípio, tudo bem, a dor ficou ali, ó, amenizada, né? Porque ela foi amada pelo seu marido, Jesus também a salvou, mas lá no final, lá embaixo de tudo, ficou aquela cicatriz daquela dor emocional, né? E vamos dizer assim, aquele trauma ficou lá. E aquilo ali precisa ser curado, precisa ser tratado, tem um fundamento espiritual por baixo daquilo ali que dá ao inimigo uma legalidade para ele, de vez em quando, ficar atacando ela, se mostrando, né? E falando coisas, né? Fazendo ela se lembrar, trazendo flashes de memória do que ela vivenciou. Então, o autor está nos chamando a atenção para que essa cura ela aconteça imediatamente na nossa vida, para que nós possamos nos declarar livres, livres em todos os sentidos. Aleluia! Se essa palavra está te tocando, se existe alguma coisa no teu passado, lá atrás, que infelizmente te remete a uma vida, né, assim, presa, amarrada por algum aspecto, o pastor Tones está te dizendo o seguinte: você precisa ficar livre disso. Essa curvatura, ela precisa sair de você, você precisa se encontrar com Jesus, e às vezes 18, 30, 50 anos está aí, infelizmente, se mostrando para você, e você está carregando esse problema todo ele, o tempo todo, e você nunca consegue se ver livre dele. Porque também o sistema religioso, como é o meu tema, favorece que isso aconteça. Oh, irmã, quantos pastores dizem isso, meninas? Meu Deus do céu. Quantos pastores dizem? Não, irmã, isso foi lá no passado, irmã, supera isso, deixa isso lá para trás, irmãs. Não é tão simples, né? Como Rejane colocou. Se precisar, peça ajuda para que você fique curada desse problema. Se você não buscar ajuda na fonte certa, você nunca ficará curada.
Existem pessoas que Deus hoje, em nossos dias, separou para esse tipo de trabalho. Então, não fique envergonhada, não se acanhe de buscar ajuda. Essa mulher, ela caminhava todos os dias para a sinagoga porque ela tinha esperança de ficar curada. E ela sabia, aleluia, que só Jesus poderia fazer isso, né? Então, eu quero encerrar dizendo assim, como está colocado aqui, muita gente fica presa aos problemas porque tenta atacar as circunstâncias em vez de recorrer àquele que pode atacar a raiz. As circunstâncias podem ser o resultado de uma condição espiritual. E, às vezes, a gente ataca exatamente o que não é para ser atacado. Não é ali, vai ser só um paliativo. Se eu mexer nas circunstâncias, vai ser um paliativozinho. É como eu pegar uma criança da minha escola, Rejane, que está dizendo assim para mim, tia, eu estou com muita dor de cabeça, o que está acontecendo? Eu vou lá dentro, pego um copo, não sei se vocês já viram essa receitazinha, né? Coloco um pouquinho de açúcar e digo para ele que é um remédio. Aí vou lá e dou, olha só, isso aqui é um remedinho que vai passar sua dor de cabeça na hora. Ela vai, toma aquele copinho, um pouquinho de água com açúcar, né? E ela, ai, fiquei boa. Ela acreditou naquilo que eu dei para ela e ela ficou boa, e na verdade era psicológico, não tinha nada demais. Às vezes, a gente vê isso acontecer, queridas, né? É um plágio isso, é um plágio. E a gente fica querendo paliativo para problemas muito profundos, de raízes profundas, quando, na verdade, a gente tem que atacar lá o problema, encarar de frente e encarar o conflito. Quantas de nós não quer encarar conflito? Né? E eu me lembro daquelas falas daquele humorista da TV, eu quero sair da fadiga. Não, você tem que chamar a fadiga, você tem que encarar o problema mesmo para você ficar livre dele. Né? Então, enquanto puder mantê-la pensando no fruto, Satanás vai ter controle sobre você. Se algo em sua vida nunca melhora, por mais que você tente ou encare a situação, olhe mais fundo do que você consegue ver, porque lá tem uma raiz espiritual que precisa ser atacada. E aí, sim, a gente vai vencer esse obstáculo e vai acreditar na cura plena e total. Quando Jesus se aproximou daquela mulher, que ela olhou para ele e ele declarou palavras de cura, ela ficou em pé na hora, né? E aí eu fico só imaginando assim, depois de 18 anos, aquela mulher olhar para cima e contemplar o sol, olhar as pessoas, olhar e contemplar tudo aquilo que ela estava limitada durante 18 anos. Mas ela não desistiu, ela encarou os desafios, ela encarou as pessoas rindo dela, debochando dela e não desistiu. Ela tinha fé. Sabe por quê? Para encerrar, ela era uma mulher com visão do reino, né? E é isso que nós precisamos ser, mulheres com visão do reino, né? Assim eu encerro a minha palavra. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. É muito importante a gente saber isso, que a gente precisa parar de dar golpes paliativos, porque o fruto é o paliativo, né? É coisas momentâneas. A gente precisa atacar a raiz. Quem ataca a raiz é quando você chama Jesus, né? Aquele que pode arrancar e terminar tudo. Amém. Isso é uma parte muito, muito linda, né? Que eu gostei, por isso que eu quis frisar quando eu li o livro, que eu achei isso perfeito, assim. Jesus é o que arranca, né, o mal pela raiz, exatamente. Minha querida, eu vou chamar a Adriana Vilar, que ela está com a quarta parte aí de hoje. Vamos lá. Quando a solução chega de repente. A paz do Senhor. Então, como eu conheço as minhas irmãs, e eu sabia que explorariam ao máximo o versículo, né, a passagem, deixando pouco para mim, eu fui lá em outras duas passagens para conseguir entender mais esse de repente, né, de Jesus, esse imediato dele quando ele chega. Né? Eu fui lá em Lucas 1, nos versículos 41 e 42, que diz o seguinte: quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: bendita és tu
entre as mulheres, e bendito é o fruto que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Salvador. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Salvador. Eu creio que é uma grande honra ser visitada por Jesus. Então, quando nós somos visitados por Jesus, é impossível que a gente consiga se reter e não se abrir para ele, porque a gente fica cheio do Espírito Santo. Então, esse encher do Espírito Santo que libertou aquela mulher encurvada. Da mesma forma que eu vou em outra passagem e falo daquele homem no tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos esperando por um milagre, esperando que alguém carregasse ele, esperando circunstâncias naturais da vida dele para se dirigir àquele tanque, para entrar antes que todos ali, para receber ali aquela cura. Aquele homem, ele também teve a presença de Jesus, ele também foi recebido por Jesus, ele também teve ali uma unção, o Espírito Santo de Deus estava ali com ele. O que acontece é que essa mulher, como a Denise falou, era uma mulher que ela frequentava a sinagoga. Quando esse milagre do homem do tanque de Betesda foi executado, quando esse milagre da mulher encurvada foi executado, os dois estavam num sábado. E os dois milagres foram atacados pelos homens da sinagoga, por aqueles homens de alto escalão ali na sinagoga. E um deles falou para Jesus ali, para aquele povo ali, naquele caso da mulher, dizendo que havia dias específicos para se buscar cura, mas que sábado não era esse dia. E muitas vezes nós nos retemos nessas limitações. A limitação de hoje não é o dia, a limitação de este não é o tempo, a limitação de ninguém me ajuda, ninguém me carrega, ninguém me leva, não é? Mas, assim como Maria saiu de onde ela estava e foi visitar Isabel com Jesus em seu ventre, é assim também Jesus. Ele vem ao nosso encontro, ele nos chama, ele nos atrai. E eu acredito que a gente, às vezes, se envolve tanto com a dor do outro, se envolve tanto com a obra de Deus, se envolve tanto com as necessidades da nossa família, que a gente não observa o quão próximo está Jesus de nós. Nós nos sentimos cheias do Espírito Santo e derramamos dessa unção na vida de um monte de gente, na vida de pessoas, e esquecemos de olhar a raiz daquilo que ainda está nos prendendo, daquilo que ainda está nos acorrentando, nos amarrando. Então, eu observo que os milagres aconteceram em dias improváveis, né, que era um sábado. Observo que Jesus ele está sempre disponível para nós em todas as nossas necessidades. Ele esteve conosco nos 18 anos da mulher encurvada, lá no início de onde foi gerado o problema dela. Ele esteve com esse homem nos 38 anos que ele esteve deitado ali. Ele está conosco desde o momento em que foi gerado ou não algum trauma na gente, mas durante toda a nossa vida ele esteve conosco. E nós vamos todos os dias cultuar a Deus, nós apresentamos todos os dias as nossas obras a Deus. No entanto, parece que a gente não consegue romper em alguns aspectos, né? Mas às vezes só uma porta muito frágil, que ela é rapidamente removida por nós, para que Jesus possa fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Porque tanto no caso da mulher encurvada, como no caso desse homem do tanque de Betesda, não precisou de muito, como a autora diz. Jesus ele não é complicado.
A autora, ela fala assim, que não há necessidade de gastar muito tempo para mudar o modo como vemos as coisas. Não é preciso gastar muito tempo para a gente ver essa mudança, quando a gente tem um encontro real com Jesus, quando a gente realmente sente como Isabel sentiu a presença de Jesus, como essa mulher encurvada se viu de frente com Jesus, como esse homem do tanque de Betesda, ele esteve ali conversando com Jesus. Quando é difícil a gente visualizar isso no nosso dia a dia, porque Satanás ele realmente tem um plano bem arquitetado para nos distrair. Ele sabe aquilo que nos distrai. Eu creio que muitas de nós já recebeu muitos milagres, já aconteceu na vida de cada uma de nós situações assim que a gente fala, uau, isso é sobrenatural que aconteceu. Mas eu tenho certeza que absolutamente imediatamente após ter acontecido isso, foi lançado uma situação que gerou em nós desconforto, que a gente já levantou a voz e já falou assim, olha aí, entendeu? O contra-ataque do inimigo, olha aí a retaliação de Satanás, olha aí Satanás me combatendo porque Deus me abençoa nisso. E isso nos leva a uma situação de dúvida, de incerteza, que foi o caso do homem de Betesda, que quando Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado, né, ele não viu ali uma situação favorável para isso. Foi ali o caso da mulher que, quando ela recebeu a cura, ela deixou de ser encurvada, um motivo de grande alegria, ela foi louvar ao Senhor. Imediatamente, uma situação foi levantada para contestar aquele milagre, porque era um sábado, porque se havia dias específicos. E é assim que acontece hoje conosco. E eu creio que Jesus ele vai na nossa vida criando situações onde ele nos abençoa em muitos pontos, mas nós não conseguimos, muitas vezes, nos encher desses milagres, nos encher de forma que a gente mantenha essa porta aberta para despejar toda a raiz de problema que nos impede de romper de uma forma mais ampla, né? de nos assemelharmos à visão espiritual que Paulo teve do reino, ao alcance que Pedro tinha de multidões. Nós caminhamos mais retidos, porque nós nos paralisamos com os fariseus, nos paralisamos com as dificuldades que Satanás lança depois de cada imediato de Jesus a nossa oração, porque milagres nós temos também. Milagres nós também alcançamos, como essa mulher. Mas o que me chamou a atenção é que o de repente de Deus chegou na vida dela. O de repente foi quando ela ouviu Jesus, se aproximou de Jesus. O de repente na vida de Isabel aconteceu quando ela sentiu a presença de Jesus. O de repente no homem, no tanque de Betesda, aconteceu quando ele esteve com Jesus. E nós temos estado com Jesus. Eu não acredito que nós não estejamos sentindo a presença dele. O fato é que muitos milagres têm acontecido, sim, na nossa vida, mas nós temos ouvido muito os barulhos que o Satanás lança na nossa história para abafar os milagres que vão acontecendo dia após dia na nossa vida. E isso é uma raiz de problema. E isso, sim, nos lança encurvados, quando nós já éramos para andar em postura de valente, em postura de soldado, eretos, com a cabeça erguida. Por quê? Porque a cada algum milagre, a cada uma graça alcançada diante do Senhor, vem uma luta que vai nos mantendo na posição de encurvada. Porque nem todas as mulheres têm traumas de infância ou de adolescente.
Eu, por exemplo, não tenho, mas me vejo muitas vezes encurvada. Me vejo muitas vezes encurvada. Por quê? Porque quando parece que eu tive uma vitória, vem um monte de situação para cima de mim que me lança para um cenário de derrota. Então, eu, lendo e meditando, eu entendi isso, que Jesus ele chega imediatamente e começa a trabalhar ali naquilo que nós colocamos diante do altar dele. Ele vem imediatamente em nosso socorro e ele nos atende na maioria das vezes. Mas por isso que nós não fomos consumidas ainda. Mas na maioria das vezes nós damos oportunidade para outras situações que antes estavam ali em banho-maria crescerem de tal forma que a gente vai se mantendo encurvado, vai se mantendo com a cabeça arriada, como se não fôssemos dignas ou nunca fôssemos receber uma vitória que vai nos colocar definitivamente no lugar de honra. E eu creio que o nosso lugar de honra já acontece quando nós somos visitadas por Jesus, quando Jesus nos encontra, quando ele vai ao nosso encontro, lá no poço, quando nós estamos ali sedentos para buscar água, e ele marca um encontro ali conosco. Então, eu creio que nós já estamos ali numa posição de honra e que é só mais uma luta, e nós temos que manter sempre a nossa postura ereta. Não permitir que após cada palavra que a gente lança, cada vitória que a gente alcança, que uma retaliação do inimigo venha a nos manter numa posição de cabeça baixa. Amém? Então, olhar para o alto, manter um diálogo simples com Jesus, um diálogo simples, porque Jesus, como essa autora disse, Jesus ele não é complicado. Ele não é. Em nenhuma das falas de Jesus ele foi mirabolante na oração dele ou no decreto dele de cura e de libertação. Ele sempre era bastante resumido. Ele falava, saia, seja curado, você já está curado. Então, muitas vezes, a nossa palavra tem só que ser essa. Como Paulo falou, como Jesus falou, sai de reto, Satanás. Vai para trás de mim, vai embora. São coisas assim que a gente tem que combater. Cada vez que a gente vê uma situação que chega para nos encurvar. Porque nós somos mulheres do reino. Mulheres do reino não andam encurvadas. Mulheres do reino, elas andam em posição ereta. Nós somos guerreiras de oração. Uma mulher que é guerreira de oração, que anda com a armadura ela não foi feita para quem é corcunda. A armadura não foi feita para quem anda encurvada, ela não encaixa. Uhum. O capacete ele é pesado, a cabeça penderia ainda mais para baixo. Não é? Então, nós temos que entender que tratar a raiz daquilo que aconteceu no nosso passado é fundamental. Mas tratar também, quem não tem essa raiz, como é o meu caso que não tem, tratar também todas as raízes que todos os dias Satanás vem lançando na nossa vida e a gente rega, né? É também fundamental, porque quando nós estamos com as nossas raízes saudáveis, os nossos frutos são saudáveis e Jesus, ele chega imediatamente. É imediato, como o tópico aqui diz, deixa eu voltar lá no tópico. O tópico aqui diz, a solução chega de repente. Eu me lembro do caso do meu filho, por exemplo, que eu sempre falo. Eu andava encurvada com a situação do meu filho, envolvido com... nós estamos aqui entre irmãos, né? Porque eu não gosto de dar esse testemunho, porque o testemunho não é meu, é dele, né? Então eu não falo muito. Mas o meu filho estava lá
envolvido com mais companhias, com drogas, e era uma situação muito difícil, muito complicada. Ele era jovem ainda, tinha 15, 16 anos, e aí eu andava encurvada com aquilo, mas orando, indo na igreja, orando, jejuando, passando minhas madrugadas em claro, mas aquilo ali, até que um dia eu falei assim para o Senhor: hoje chega, hoje basta, Jesus. Hoje eu vou fazer uma vigília de 10 da noite às 6:30 da manhã, em jejum e oração, porque hoje o Senhor chega para pôr fim a essa situação. E no domingo seguinte, o meu filho voltou para a igreja, de onde não saiu mais. Então, muitas vezes, é só uma posição de soldado, uma posição de guerreiro, uma posição de entender que Jesus ele chega sim, no de repente, mas ele chega quando a gente conversa com ele, quando a gente tem um diálogo com ele. Todos os milagres que a gente viu que Jesus fez, houve uma interação entre ele e o libertado, entre ele e o curado, ou aquela pessoa que estava intercedendo por aquela pessoa. Porque Deus ele também age através de um intercessor. Então, a mulher do reino é uma mulher que se posiciona, independente de quando foi gerado a situação dela. Independente de qual foi a situação dela. Ela é uma mulher que se posiciona sempre com o título que ela recebeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Oi? Eu fiquei olhando meio de lado porque eu estou com duas telas. Aí o Meet está aqui e o texto está aqui. Mas eu só vou, como você falou aqui no finalzinho, vou pegar um gancho, porque eu achei isso aqui, quando eu li no livro, muito interessante. Assim, a mulher do reino se posiciona, sim, mas houve aqui uma interação. Quando Jesus pede para ela vir até ele, a gente vê milagres de Jesus indo, às vezes, às pessoas, mas essa vez ele fez com que ela andasse até ele. Sim. Mas ela andou no problema, encurvada, mas saiu, né, totalmente livre desse problema quando ela se aproximou de Jesus. Então, assim, a nossa vitória, em qualquer circunstância, como a irmã Adriana trouxe para a gente, vai ser quando a gente realmente se aproximar de Jesus. A nossa vitória espiritual é quando a gente realmente dá esse passo que a mulher encurvada deu. Ela foi até ele, né? Vinde até mim. E a gente faça a mesma coisa, vá até ele, para que a gente obtenha a nossa vitória. Amém? Amém. Heloíldes, né? A nossa querida irmã Heloíldes vai estar trazendo para a gente o 5º ponto, que é a distração chamada desânimo. Amém? A paz do Senhor, amadas. Eu estava aqui falando para a família falar um pouquinho mais baixo, porque o povo aqui é meio elétrico para falar e as vozes saem bem altas para não estar atrapalhando. Bom, o tópico que ficou para mim foi a distração chamada desânimo. Eu estava lendo e achei até bem interessante, aonde o autor diz assim: uma das maneiras de desviar o cristão de seu destino pessoal é o desânimo. Quando você tem a sensação de que perdeu a esperança, está cansada e com vontade de desistir, sua cabeça e suas perspectivas só veem o que está abaixo. Os ombros caem e você esquece que há um futuro querendo ser alcançado. Se você estiver sem esperança, é ouvir Jesus. Ouça-o chamar seu nome. Ele não quer que você desista. Quer que você se aproxime dele para que ele imponha as mãos sobre você e mude sua vida de repente. Se Jesus não lhe responder de imediato às suas orações, saiba que ele realiza a cura de 4 maneiras. Bom, antes de falar das maneiras, eu queria frisar uma coisa aqui. Eu achei interessante quando fala do desânimo, porque realmente tem sido uma das estatísticas mais usadas por Satanás nos últimos tempos para tirar o cristão do foco daquilo para o que Deus o chamou, né? Muitas das vezes você está levando a sua vida com a sua família e vem situações que é para te abater, para te desanimar, como vocês têm falado, a Adriana, a missionária Denise, a Rejane,
tinham falado aqui, são situações que vêm para que você não consiga enxergar a luz de Cristo, mas para que você consiga enxergar só as circunstâncias. Por exemplo, com essa história toda de pandemia que houve, muitos de nós ficamos um tempo sem a igreja, e depois, para retornar, muitos de nós tivemos dificuldades. E eu estou falando disso porque eu vivi essa experiência na própria pele, né? Surgiram situações que, para mim, começar de novo a congregar, tá indo nos cultos, foi uma dificuldade muito grande. E tinha dias que vinham desânimo físico, tinham dias que vinham ataques de alergias respiratórias, que você, no tempo de pandemia, ir para a igreja espirrando, com a cara de doente, os olhos abatidos, normalmente as pessoas iriam se afastar e achar que você estava até doente. Então foram criadas várias situações. Quando não era comigo, era com as minhas próprias filhas, né? Até que um dia eu tive uma experiência aqui em casa que eu vi a minha filha muito triste, muito abatida, porque a gente não ia para a igreja. E naquele dia eu disse: basta, chega, chega. Deus me deu um impulso, uma força que não era minha, que veio de dentro, e ali, mesmo com todas as dificuldades, eu fui, agilizei minhas coisas, tudo muito rápido, precisava tirar umas coisas do carro, né, porque o carro precisava estar organizado para a gente poder sair, fui lá, arranquei as coisas, estava chuviscando, eu fui embaixo de chuva mesmo, não quis nem saber, me molhando, organizando, arrancando tudo, eu falei: chega, hoje chega. Nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos estar congregando, vamos estar buscando a Deus, porque a nossa força vem do Senhor. Porque se você ficar olhando para as dificuldades, você não vai a lugar nenhum. Você não consegue sair daquela região de conforto, que na realidade de conforto não tem nada. É totalmente desconfortável. É uma paralisia. O desânimo é um tipo de paralisia. O diabo usa essa estratégia para nos manter presos a alguma situação. É cansaço físico, é a enfermidade que às vezes não chega nem a ser uma enfermidade, é uma seta que você recebeu para você ficar paralisado, para que você não avance. Então, ele é muito sujo e ele é estrategista. E para a gente conseguir entender isso, a gente precisa pedir a Deus visão e discernimento. Né? Eu estou falando para vocês de algo que eu vivi. Por isso, quando a Regiane falou comigo, eu falei assim: minha filha, de desânimo eu entendo. Eu entendo que é uma beleza, porque várias vezes na minha vida Satanás usou essa estratégia para tentar tirar o foco do reino, para tentar tirar o foco daquilo que Deus queria. Eu já fui para a igreja arrastada. Sabe o que é você sair de casa debilitado fisicamente, sem força, sentindo um monte de coisa, e você ir arrastado? Já aconteceu com vocês? Eu creio que já. E quando eu chego lá, Deus renova, Deus cura, Deus restaura, a palavra vem encher, né? O louvor em si vai remexendo, vai retirando, vai arrancando ali algumas sementes ruins que foram plantadas pelo inimigo, porque o louvor, ele liberta, né? É a preparação da palavra, mas o louvor liberta, a palavra liberta. Então, ali você vai e reage. E eu passei isso na minha vida. E quando fala assim, cadê? Onde é que eu parei? Jesus não responder, né? São as maneiras, perdão. Ó, se vocês tivessem esperança, vou lá, que eu pulei um pouquinho. A distração chama de desama. E Jesus não lhe respondendo de imediato, né? Perdão aqui, tá, meninas? Eu parei para falar, mas aqui ele fala que existem quatro maneiras. Primeira, o Senhor, ele pode te curar de uma forma sobrenatural, ou seja, algo que está acima do natural, além do natural. Simplesmente você pode estar passando por um processo e você orar, né? Você clamar, você orar em cima dessa situação, determinando, porque a gente tem que aprender a orar determinando. Eu tenho colhido um pouquinho com cada um de vocês, né? Cada uma vai falando uma coisinha, a gente vai pegando. Outro dia a Adriana falou algo ali numa reunião que nós tivemos, que eu peguei aquilo para minha vida, eu agarrei, eu falei: epa, é por aí o mistério, né? Então, você vai orar, né? Muitas das vezes as meninas, a Denise, as próprias irmãs, a Rejane, vão falando coisinhas assim que você vai pegando e você vai trazendo para a tua vida. Então, você vai orar, você vai determinar, você vai crer, e através daquela oração, né? Daquela oração, o desânimo, ele vai caindo por terra. A segunda pode ser por meios humanos para remediar a sua condição. Ou seja, você pode ser curada do desânimo da seguinte forma: você vai pedir a Deus que ele te dê forças, que ele te
venha te reabastecer com o combustível do Espírito, para você saber passar por aquele momento e você não se entregar. O desânimo está ali, ele está presente na tua vida, ele está tentando te abater, ele está tentando tirar o foco do reino, ele está tentando te arrancar da casa de Deus, ele está te mostrando que não vai haver salvação. O inimigo planta sementes malignas. Deus não vai salvar. Você está orando? Já tentou usar essa estratégia. Olha, você tem 25 anos na igreja, já parou para prestar atenção que você está orando há um tempão que isso não acontece? Só que como a missionária falou, Kairós de Deus não é como nós pensamos. O tempo oportuno de Deus é o tempo dele. O meu dever como cristã é, mesmo cansada, mesmo abatida, mesmo muitas das vezes se arrastando, continuar crendo e pedindo a Deus para que venha me revestir de forças para que eu consiga passar por aquele momento e que eu consiga esperar o tempo certo da minha resposta, da minha vitória. Porque uma coisa é certa, Deus é fiel. E no tempo certo, aquilo que você plantou em orações, aquilo que você regou com lágrimas, ele vai chegar até você. Não existe outra opção. Com Jesus, no tempo e na hora certa, é vencer ou vencer. Qualquer coisa que te digam ao contrário disso é mentira. Só que nem sempre a vitória vai chegar na hora que você estipula. É no tempo de Deus, porque Deus tem o seu propósito em tudo que faz. A terceira pode lhe dar forças para lidar com essa condição até que ele a corrija, ou seja, você vai pedindo graça, você vai pedindo sabedoria para viver dentro de um determinado problema, dentro de uma determinada situação que tem tentado te desanimar, e ali Deus vai te revestir, vai te fortalecer, e no tempo certo, né? Eu sei também desses detalhes, que tem coisas que eu estou pedindo, tipo assim, apressa-te em me ajudar, aí Deus fala assim, opa, eu vou te ajudar, mas você primeiro vai ter que aprender alguma coisa dentro desse processo que eu te coloquei, porque como é que eu vou te usar se você não tiver amadurecimento espiritual para levar à frente aquilo que eu quero? Como é que eu vou te usar se você não aprender nada dentro dessa situação que eu permiti que você esteja? Ô mistério, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a quarta pode ser nos capacitar durante o sofrimento neste mundo, até que a sua cura completa se manifeste do céu. Ou seja, a mulher do reino fixa o olhar em Jesus e ele a fortalece para que seja aquilo para o qual ela foi criada. Ou seja, tudo na nossa vida, até o desânimo que a gente passa muitas das vezes, é uma preparação. Deus quer que você o busque, independente das circunstâncias, independente da situação. Está desanimada? Está cansada? Está abatida? Está sem forças? Está desencorajada? Foi afrontada? Humilhada? Não está aguentando mais? Desce. Desce aos pés de Jesus e busca nele a força e o renovo, porque o desânimo na nossa vida, ele não pode ser permanente, ele é temporário. Aqui diz assim, que eu achei interessante ele falar, a mulher do reino fixa o olhar em Jesus, e ele que a fortalece para que ela seja aquilo que ele a criou para ser. Eu quero citar um rápido exemplo, antes de terminar, de uma mulher que eu vi na Bíblia por esses dias, chamada Jael. Eu até comentei isso com a Rejane, ela está lá dentro do livro de Juízes. É rapidinho, tá? Débora, quando Baraque falou para Baraque que ele teria que guerrear, Baraque não quis ir sozinho. Ele falou, eu só vou para a batalha se você for comigo. E ela falou, então, a vitória não será dada a você, a vitória virá pela mão de uma mulher. E tinha uma mulher chamada Jael, que era casado com um homem, eu não lembro muito bem o nome dele agora, mas que ele tinha uma certa aliança com o inimigo de Israel. Né? Esse homem era aliado desse inimigo. Então, o que aconteceu? Quando Císara foi ferido, ele foi se esconder na tenda dessa mulher, que nada mais era do que a esposa daquele homem, que ele conseguia se dar bem, que ele tinha um bom relacionamento. Então, de forma alguma, aquela mulher, ela, digamos que negaria receber ele ali dentro da casa dela. Por quê? Porque o marido dela tinha uma certa aliança com esse homem. Então, Jael recebeu aquele homem, ele deitou ali, né? Ela foi, cobriu ele pediu água, ela deu leite, e quando aquele homem adormeceu ali, Jael foi e partiu para cima. Vocês estão entendendo o mistério? Ela era uma mulher que ela ficava estacas, que levantava tendas, o marido dela tinha dado uma legalidade para aquele inimigo entrar perto dela. Abra a porta aqui, por favor. Tinha dado uma legalidade. É o meu pinche, eu tenho um grude aqui que não larga do meu pé, só Jesus na minha vida. Então, aquela mulher, ele tinha achado legalidade para entrar dentro daquela tenda, mas ele não tinha sido convidado. Aquela mulher, apesar de não pertencer ao povo de Israel, ela era uma mulher que, com certeza, eu acredito, que simpatizava
com a causa daquele povo. Era uma mulher que já tinha ouvido falar daquele Deus. Então, ela não foi usada para favorecer o inimigo, ela foi usada por Deus, uma mulher com propósito, e ela partiu para cima. Se ela fosse uma mulher desanimada, se ela fosse uma mulher para baixo, se ela fosse uma mulher sem visão, ela jamais teria tido a atitude que ela teve. Então, na Bíblia, eu vejo Deus honrando uma mulher que historicamente não estava dentro do contexto, mas uma mulher que foi ousada, que foi destemida, que mesmo alguém da casa dela tendo dado legalidade, ela falou, opa, ele pode ter dado legalidade, ele tinha aliança com você, mas eu não tenho, porque eu acredito nesse Deus todo-poderoso que o povo de Israel serve. Então, hoje eu vou dar um basta nessa situação. Então, eu peguei essa mensagem ali, estou com ela remoendo até hoje. Tem horas que a gente vai ter que realmente partir para cima. O desânimo não vai poder nos desanimar. E é na força do Espírito de Deus que nós vamos vencer todas as guerras dos tempos atuais, amadas, e as que ainda virão. Porque a gente precisa se preparar, que Jesus Cristo está voltando, ele está às portas, não vai ser mar de rosas para ninguém, a verdade é essa, eu não posso mentir, porque eu tenho que viver na direção do Espírito. Mas se a gente se revestir do poder de Deus, nós vamos vencer todas as batalhas e nele seremos mais que vencedoras. Amém? Só até aqui, eu acho que eu falei bastante. Nada, falou necessário. Glória a Deus por isso. Falou super bem. É isso mesmo. Não, tá certo. A gente não pode desanimar. A mulher do reino, ela não vive desânimo, porque ela vive na força do seu Senhor. Então, a força vem de Deus. Então, tudo posso naquele que me fortalece. A mulher do reino, ela vive na força do Senhor. As circunstâncias podem estar, né, tumultuando. Uma pergunta que eu sempre faço: o que seria de nós se não fosse a graça? Pois é, se não fosse Jesus, se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nossa, essa graça seríamos nada. Maravilhosa, né? Não seríamos nada, amém. Bem, vou passar para a nossa irmã querida, a Márcia, certo? A Márcia. E depois vem a Simone para estar fechando, né, irmã Simone? Depois ela vai estar fechando o nosso tópico de hoje, tá bom? Amém. Olá, lindas. Mulheres lindas, maravilhosas, aguerridas, graça e paz para todas. Amém? A minha parte foi a parte 6, tá? Me chamou muita atenção sobre a Crônica de Cristal. E, assim, o que me tocou quando eu li, quando a Rejane me passou, foi a sinceridade dessa leitura. E antes de eu ler aqui para vocês, eu quero dizer para você, mulher, que o seu momento hoje não define o seu futuro. Amém? Então, vamos ler aqui. A Cristal, olha a sinceridade da fala. A Cristal gosta de fazer novas experiências, fica entusiasmada logo no início, mas não conseguiu concluir. Ok? Embora ela goste da sua vida e não se sinta frequentemente aborrecida ou entediada, ou entendida, não pode dizer que termina tudo que começa. O que ela terminou foi uma corrida quando estava no colégio. Conseguiu chegar em 3º lugar. Ela aprendeu nessa experiência que, da mesma forma que precisamos manter o foco, ser diligentes e ter autocontrole para terminar a corrida, às vezes nós também precisamos de alguém para nos encorajar. Alguém que acredite que atravessaremos a linha de chegada, ainda que deixemos de acreditar em nós. Não há como viver sem cometer erros. Cada experiência mostra que Deus pode nos usar para a sua glória. Aleluia. Eu quero parar por aqui e deixar para vocês apenas três tópicos aqui. Que eu vou deixar para nós, mulheres. Tudo que nós iniciarmos, nós devemos fazer com muita convicção. Não por entusiasmo. Por quê? Porque às vezes nós fazemos por entusiasmo, não é isso? E mesmo, às vezes nós fazemos porque o convite, ele foi um convite que não tinha como nós deixarmos de atender, não é isso?
mas que nós, como mulheres de Deus, mulheres sábias, que nós venhamos pedir o direcionamento do Senhor Jesus. Porque quando Ele está no centro, tudo que nós vamos fazer, se estiver no centro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, nós vamos finalizar, com certeza. Amém? Quando eu li esse texto, no início, ela iniciou e não terminou. Era o momento que ela estava passando. Não é isso? Mas teve um momento que eu li aqui com vocês que ela conseguiu concluir uma corrida. Então, eu quero dizer para nós, nessa noite, que quando estamos com foco em algo, nós precisamos estar atentos às conexões. Porque Deus, ele usa conexões. Porque nós somos, muitas das vezes, essas conexões na vida de alguém. E que o Senhor Jesus, ele sempre apresenta alguém para nos ajudar a realizarmos algo, aquilo que está geralmente no centro da vontade dele. Então, amadas, que nós não venhamos nos distrair, que tenhamos cuidado com a distração, porque a distração, ela tem nos roubado o objetivo final. Qual o objetivo final? Aquela escolha que nós fizemos lá no início. Então, quando o Senhor é o centro, amém, das nossas escolhas, nós vamos estar ligadas, nós vamos estar atentas e nós vamos entender quando as conexões chegarem nas nossas vidas. Eu posso ser uma conexão na sua vida hoje. Você, guerreira, pode ser uma conexão na minha vida. Mas, para isso, eu e você precisamos ouvir uma voz, que é a voz do Espírito Santo Divino. Quando nós estamos distraídos, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai falar no coração de alguém que está distraído, que está desapercebido, que está empolgado? É claro, eu também já tomei decisões na minha vida que eu não pude concluir. Eu, de repente, nunca contei isso para a Rejane, e ela me jogou esse texto. Quando eu li esse texto, eu me vi ali, eu troquei de lugar com esse autor. Por quê? Eu já passei por isso. Mas hoje, eu estou vivendo um outro momento. Então, o momento que nós estamos vivendo não define o nosso futuro, porque hoje eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia! Eu consigo viver um novo tempo na minha vida. Por quê? Porque eu pude me dedicar a Deus mais um pouquinho e entender que a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Então, terceiro, para nós encerrarmos, que o Senhor Jesus, ele seja, nesse tempo, o centro da minha vida e da sua vida. Amém? Que as distrações, as ocupações, o excesso e a falta de comprometimento estejam em segundo, terceiro e último tempo. Mas que o Senhor seja o alvo, o foco, aleluia, e a prioridade na minha e na sua vida. E nós vamos chegar ao fim, nós vamos finalizar sim, porque o Senhor é comigo e é com você. Amém? Um beijo no coração Amém. de todos, obrigada. Amém, isso mesmo. A Márcia trouxe para a gente, e nesse momento aqui é isso. A gente tem que estar atento à voz de Deus, porque é essa voz que vai animar a gente novamente. É essa voz que vai fazer a gente levantar a cabeça quando a gente se sentir cansada, moída, ou às vezes até a gente admitir uma certa derrota naquele momento. Mas é a voz do Espírito, é a voz, somente a voz dele que vai ser importante, porque aí vai fazer a gente o quê? Animar novamente. E a gente se colocar o quê? Prontas ali. Tá? Estou pronta. Tá? Para estar apta a continuar caminhando. Só a voz de Deus mesmo, né? A voz do nosso bom pastor. Exatamente, minha querida. Muito bem a sua fala também. Agora a nossa irmã Simone,
para estar falando, né, o último tópico desse capítulo 2. Eu vou pedir para a Débora fazer, ou outras irmãs que estiverem com o microfone ligado, desligar, por favor. É que está dando microfonia aqui. Obrigada, minhas queridas. Então, a minha parte aqui diz, né, que seja forte, seja corajosa e confiante. Aqui diz, né, a história de Cristal, que mesmo que a vida esteja difícil, nós temos alguém do nosso lado, né? E aqui diz no texto que Deus quer que a gente avance e não desanime, porque a morte de Jesus na cruz nos torna vitoriosos em tudo, né? Em tudo. E Jesus não morreu apenas para que você fosse capaz de cuidar de confusão ou da infelicidade. Ele morreu... Simone, ou você pode fazer o seguinte, está um pouco baixo. Você pode segurar um pouco o seu microfone assim, ou falar um pouquinho mais alto. Mas acho que segurando o microfone já ajuda. Se puder, claro. Melhorou? Peraí. Agora tá bom? Tá melhor? Rejane? Tá ótimo, pode ir. Tá ótimo. Tá. Ótimo. Era o fone de ouvido que tava dando problema. Então, aqui, a história, né, ela vem nos falando que nós somos, que Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida plena, né? Aí vem contando a história da mulher encurvada, né, do que quando ela teve encontro com Jesus, e ali o Senhor falou para ela, esta mulher, uma filha de Abraão. Então, e isso se aplica também em nossas vidas, para que... Por quê? Porque nós somos herdeiras da promessa, né? Então, o que Deus hoje ele quer falar conosco? Que a gente precisa andar de cabeça erguida, porque nós somos filhas de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Então, tudo bem, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, mas esses problemas e essas dificuldades não podem nos abater, porque Deus nos deu autoridade, sabe? A gente precisa andar de cabeça erguida, porque nós somos as princesas do Senhor. Então, às vezes, a tentativa da gente resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças nos leva ao sofrimento físico e emocional, sabe? Muitas das vezes, a gente se deixar levar pelas dificuldades, pelos problemas, o intuito disso tudo mesmo é nos abater, é de fazer com que a gente venha andar cabisbaixas e acabar esquecendo de quem nós somos no reino, sabe? E nós precisamos, aleluia, tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu, porque nós somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiras das promessas de Deus. Então, se uma vez que a gente toma posse daquilo que já é nosso, sabe, a gente consegue passar, sim, por dificuldades, porque ninguém fica isento de problemas, mas nós conseguimos passar por problemas, sabe, de cabeça erguida, porque quando a gente passa por alguma situação, mas você está firme ali com Jesus, a tua cabeça está erguida, aquele problema ali, ele se torna mais fácil, porque você não se entrega. O segredo é não se entregar ao problema, e sim chamar aquele que pode resolver o nosso problema, que é o Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, o sentimento de inferioridade, sabe, bate assim, querendo desanimar,
querendo dizer que nós não somos nada, mas nós somos sim, porque nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Nós somos as princesas do Senhor. O Senhor nos chamou para influenciar a humanidade. A gente não pode deixar ser influenciada, mas nós precisamos influenciar. E aqui, né, no texto, diz que assim como... Só um minutinho, por favor. Esses direitos, né, foram transferidos para nós mediante a aliança que Abraão fez com Deus. Então, nós estamos, sim, autorizadas a exercer plenamente esse direito. Nós não estamos destinadas a ter uma vida de decepção e nem falta de esperança. Pelo contrário, nós somos, sim, nós somos mais do que vitoriosas, porque o Senhor Jesus, ele... Só um minutinho. O Senhor Jesus, ele nos fez... O Senhor quer que a gente viva coisas grandes, sabe? Deus não nos chamou para ficar cabisbaixa, sem direção, não é isso que Deus quer da gente, sabe? Eu escrevi aqui, não adianta ter o que é importante se o essencial estiver longe. O que é o essencial? É a nossa vida com Deus, sabe? É a nossa vida com Deus. O essencial na nossa vida é a vida com Deus. Se a gente tem uma vida com Deus, as demais coisas serão resolvidas, nos serão acrescentadas, porque nós colocamos o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. E essa mulher encurvada, ela por muito tempo ela andou cabisbaixa. Só que quando ela teve um encontro com Jesus, porque nos 18 anos que ela ia sempre à sinagoga, ela... Acredito ali que ela não tinha tido encontro com Jesus. Ela não tinha tido encontro com Jesus. Mas quando ela passou a ter um encontro com Jesus, então o essencial passou a ter na vida dela, que foi a vida com Deus. E ali o Senhor falou para ela, mulher, tu estás curada. E ali ela voltou à postura dela. Jesus endireitou, né, botou ela na postura dela. Então é isso que o Senhor quer hoje de mim e de todas vocês, que a gente tome a nossa postura como mulher de Deus, sabe? Que nós venhamos colocar, a gente sabe que a gente tem uma identidade em Jesus, então que a gente venha colocar isso sempre na nossa mente, quem nós somos em Deus, nós somos mulheres de Deus. Então, amém. Deus quer que nós vivamos de cabeça erguida. E eu queria deixar aqui, a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5,7, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Sabe? Muitas das vezes os problemas, eles vêm mesmo para nos abater, problema com a família, problema no trabalho, para nos abater. Mas o Senhor nos diz para que nós venhamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, sabe? E uma vez que a gente deixa nas mãos do Senhor, a gente precisa descansar, porque muitas das vezes a gente deixa na mão do Senhor, mas a gente quer sempre dar uma ajudinha para o Senhor. E não, o Senhor fala para que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, há muitas coisas eu tinha para falar, só que já foram faladas, né? E aqui, até aqui eu consegui falar, tá bom? Amém, minha querida. Falou bem, claro, dentro de toda a temática, óbvio. Glória a Deus por isso, pelas suas palavras também. Esse livro é maravilhoso. E agora nós temos aqui 10 minutinhos. Antes da gente concluir e finalizar, quero abrir o espaço para as irmãs que queiram se colocar, falar algo que tenha tocado, que tenha chamado a atenção nesse capítulo 2, né, dessa reflexão que nós tivemos hoje aqui à noite. Então, começa aqui, é só levantar a mãozinha aí, colocar aí que a gente vai estar dando essa oportunidade. A pastora Márcia Moço, eu vi aqui primeiro,
Fica à vontade, minha querida, pode falar. Então, irmãs, eu queria deixar quando a irmã Denise começou a falar, né, a respeito da raiz, do fruto, da raiz, né, que muitas vezes a gente atenta muito para o fruto e esquece de atacar a raiz. E parece assim que Deus preparou ontem uma situação para que hoje eu estivesse aqui e nesse estudo. E eu peguei ontem mesmo para ler a parte do livro, né? Por conta de algumas situações foi um pouco complicado para eu ler, mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Uma palavra que está em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12, que diz assim, a Simone precisa fechar o microfone. Simone, só o microfone. Desculpa, eu nem percebi. Então, aí a passagem de Hebreus 12, 12 diz assim, portanto, foi alguns conselhos que Paulo deu aos hebreus, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. A gente pode trocar esse o que manqueja para essa mulher encurvada, para que o que anda encurvado ande mais corretamente, mais ereto, mais firme, né? Seguir a paz para o que manqueja, se não desvia inteiramente, antes seja sarado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, isso é uma coisa muito importante para nós, pensarmos e trazermos isso para a nossa vida. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Ontem ocorreu um fato no final do dia que me deixou muito chateada. E aí algumas pessoas queriam saber o que foi, só que o Senhor não deixou eu falar. E eu não falei hoje nem com ninguém, nem ontem, porque era uma raiz de amargura. E sempre quando o inimigo brinca com essas coisas com a nossa vida, ele faz a gente lembrar de coisas lá atrás. Aí você vai lembrar, né, das raízes do problema. Você vai lembrar das raízes do problema. Que trazem, quando a Denise falou de frutos bons, né, também podem vir frutos ruins de problemas, de coisas, de traumas que talvez possamos ter sofrido, né? Então, vem frutos ruins, situações que você fica lembrando e sofrendo, o seu emocional abalado, e você vem um ponto só e te faz lembrar de toda uma problemática que você já estava lutando para esquecer. Está lutando para esquecer. E o inimigo ele brinca muito com isso. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas raízes que às vezes o inimigo tenta deixar em nós. Ele fala aqui, né? Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Né? Eu não sei se foi a Adriana ou se foi... Eu esqueci o nome da irmã que falou depois da Adriana, que falou sobre isso. A gente voltar-se para Deus, né? E que Ele vai nos curar. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Né? O que vai nos ajudar a encontrar o prumo é encontrar essas veredas que o Senhor quer que nós venhamos a trilhar. Então, a gente precisa voltar. O inimigo ele vai fazer de tudo com as setas dele para nos tirar do foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vai tentar atrapalhar o nosso crescimento. Exatamente uma palavra, uma frase que Deus me deu hoje, logo pela manhã, que parece um clichê ultimamente, mas é um clichê muito bom. Diz assim, vive a problemática, né, para alcançar o propósito. Né? Eu esqueci exatamente. Né? Temos que viver tudo o que precisamos viver para alcançar o propósito de Deus, seja ele qual for. Então, só toma cuidado com essas raízes. Então, levanta as mãos, clama a Deus, se achegue a Ele, né? Como a Adriana falou, se achegue a Ele. Ele é poderoso para curar, para sarar essas feridas, para fazer você caminhar, como a irmã Simone estava falando aí no finalzinho,
de cabeça erguida, né, olhando para o alvo, para o autor e consumador de nossa fé. Nós precisamos lutar muito, porque nesses dias, né, nós temos visto o inimigo brincando muito com as cabeças, com as pessoas, deixando para baixo, roubando a esperança. E o tópico aqui hoje é uma mulher cheia de esperança. O inimigo está se especializando em tirar a esperança. E a gente vê muitas pessoas sem esperança, lançando mãos de tirar suas vidas, de fazer coisas que, né, não agradam a Deus, não vão agradar a Deus e não vão levar você àquilo que Deus quer de você. A posição, a postura que Deus quer de você para alcançar o teu propósito nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus, pastora. Obrigada pela sua colocação. Aninha, próxima, vamos? Você tá aí? Ana Castro. Você levantou a mão. Você tá aí, Ana? Ana? Ela estava com a mãozinha levantada Eu desde... estava, né? Acho que ela levanta para dizer amém. Sim, mas você quer falar? Pode abrir o microfone, Ana. Você está falando aqui no... Isso, fala, Ana. Oi, amiga. Levantei a mão, não, mas tá bom, posso falar. Devo ter esbarrado aqui. Devo ter esbarrado. Eu gosto muito da história dessa mulher, porque quando, muitas das vezes, a gente nos põe de lado, né? E ela fica ali do ladinho, fica se, né, se colocando assim, para depois, mas quando Jesus chama ela para o meio, quando Jesus olha para ela, ela entende que como filha, né, de Abraão, é o momento de ativar a fé para receber o milagre. Eu gosto muito dessa mulher, porque muitas das vezes nós deixamos que a falta do perdão venha nos envergar, né, que o cansaço do dia a dia, nós temos vivido tempos difíceis, onde existem muitas pessoas, né, com muitos síndromes, muitas depressões, né, e mesmo a gente indo à igreja, mesmo a gente lendo a palavra, muitas das vezes a gente aceita aquela condição e vai se encurvando, que só vê o pé e não enxerga nada. Mas quando Jesus chama ela, né, as coisas mudam. E o Senhor nos chamou, né? Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas para o seu reino de amor. Né? E a gente está aí para viver esse amor e para levar esse amor ao nosso próximo, né? Eu penso que nós temos que fazer como que está lá em Filipenses, né? Olhar para o alto. Mas é olhar mesmo. Muitas das vezes a gente, numa roda dessa, de amigas, batendo papo, a gente fala muita coisa. Quando vem o problema, que você escuta o irmão falando isso e aquilo, aí você pergunta, nossa, cadê aquilo tudo que a pessoa falou naquele dia do bate-papo, né? Então, eu acho que é mais do que fala. A gente tem que acreditar naquilo que a gente fala. Se a gente tem convicção de que Jesus é o Senhor e que Ele tem milagre, nós temos que tomar posse de tudo aquilo que Ele falou. Quando vier a levantar aquela raizinha, querer brotar, aquela erva daninha, para sufocar, né, a palavra do Senhor, Cristo em nós, eu acho que nós temos que, na mesma hora, se posicionar e falar, Senhor, não, eu não aceito, eu estou revestida, eu tenho respaldo na Tua palavra, porque todas nós vamos, de vez em quando, tentar olhar lá para trás, mas a gente não pode virar estátua de sal. Só tem uma ida. Para quem é cristão, ela só tem uma mão, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para o alto, esperando em Cristo. A adversidade bate todo dia, para mim e para você. Mas sou eu e você que vai decidir dar lugar
o ataque na mente, porque o diabo ele vem com força. Porque o tempo está remido, amadas. O tempo está remido, ele tem jogado pesado, né? Às vezes está tudo bem, você acha que aquilo já foi vencido, se levanta aquela mesma situação, mas aí você lembra, traz a sua memória. É por isso que nessa noite o Senhor trouxe essa reflexão a nós. A gente não pode permanecer encurvado e nem deixar, né, que já que Amém. somos curadas, né, via se encurvar. Isso aí. É exatamente isso. Amém. É de A gente fé em precisa... fé. É de fé em fé, mas a gente precisa de posicionamento, né? Sim. Porque a gente só se move, por exemplo, ela venha de até mim, ela foi, andou até Jesus. Isso é um posicionamento, a gente precisa saber se posicionar. A gente precisa saber se posicionar, tomar atitude de posicionamento, para você ir exatamente perseverar, porque é isso que o Senhor espera de nós, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, mas a gente precisa estar sempre posicionado, para poder a gente perseverar, continuar prosseguindo na fé, perseverando em fé, e posicionamento. É o que falta às vezes, muitas vezes a gente tem esse entendimento de posicionamento. Amém? Adriana, vai lá. Sim, eu quero só dar um testemunho rápido de como quando a gente tira da mão de Satanás uma legalidade. Porque as flechas, os dardos que ele lança contra nós são baseados na legalidade que a gente dá. Então, assim, o meu ex-marido, ele era muito adúltero, um homem que traía muito. E eu me vi, num dado momento, já mais amadurecida na fé, ainda sofrendo com as lembranças. Então, eu estava varrendo a casa, vinha uma flecha e aquilo me amargurava. Eu estava dirigindo o carro, cantando um louvor, feliz da vida, de repente vinha uma lembrança de alguma coisa que ele fez e aquilo me amargurava. E assim, era diariamente, eu não conseguia viver em paz de tantas flechas e dardos de memória do que ele tinha feito. Então, um dia eu estava lavando louça e feliz e cantando, e olhando, a janela era aberta para o céu, assim, eu olhando as nuvens, e ali, céu azul clarinho, e algumas nuvens assim, e eu olhando, e louvando, e de repente veio uma seta dessa, e eu ouvi no meu coração assim, você precisa tomar uma decisão, resolva isso agora. Aí eu parei tudo, peguei o telefone, liguei para ele e falei, eu preciso que você venha aqui em casa. Aí ele foi lá em casa, e eu falei para ele, olha, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu amaldiçoei você, que eu falei mal de você, que eu reclamei de você. Eu quero te pedir perdão, por mais que você tenha dado razão, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz achando que eu tinha razão. E ainda que você não me peça perdão, eu te perdoo por tudo. Até o que eu não vi e não soube, eu te perdoo. Irmãs, isso é libertador. Nunca mais uma seta e um dardo desse me alcançou. Nunca mais me tocou. Então, eu dei esse exemplo porque eu fico vendo que muitas coisas acontecem na nossa vida que nos desanimam, que nos entristecem, de coisas que a gente ouve, né? Que já era para estar passado, já era para ser coisa do passado, mas ainda em 2022 nos alcança porque nós ainda não liberamos o perdão. Uhum. Não perdoamos, nem pedimos perdão. Então, esse é um exemplo de uma porta de legalidade. Se Satanás não tem com o que nos atacar, ele não nos ataca de maneira que nos magoe, porque a gente fechou porta de legalidade para isso. Amém? Uhum. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. A gente precisa realmente cortar pela raiz, né? Foi o que você trouxe como exemplo aí. Bem, gente, pela hora, eu só vou poder finalizar rapidinho com ela, porque a gente vai fazer a oração, que é com a Márcia. Quer falar, Márcia? É isso mesmo? Levanta a mão, minha querida. Sim, pode falar rapidinho para a gente finalizar. Tá. Então, a Adriana Vilar foi muito feliz na colocação agora, porque o perdão, ele é libertador. Nós temos que perdoar, sim. Eu já passei por isso, algo parecido, e eu também fiz isso. Eu liguei para a pessoa
e pedir perdão por coisas que eu não fiz também. E a partir daí, eu nunca mais sofri. E hoje as pessoas falam como que você consegue sorrir mediante tantas coisas que você passou, Marcinha. Eu estou livre em Jesus. Amém? Então, perdoe quem te ofendeu. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Amém? Um beijo para todas. E obrigada, Rejane. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, Nacilene, perdão não faz, ou a falta de perdão, né? Não faz bem a ninguém, realmente. Amém, minhas amadas irmãs, nós estamos finalizando uma reflexão, mais um estudo nesta noite, glória a Deus, as colocações foram ricas demais, glória a Deus por isso. Infelizmente não dá mais tempo da gente estar falando mais, mas quero agradecer a participação de todas. Hoje nós tivemos 35, acho que 36 irmãs, Denise, participando com a gente, foi muito bacana. Todo mundo ficou persistindo ali até o final, acho que só saíram mesmo aquelas que precisaram mesmo, né, tendo alguma coisa para sair, família, alguma para atender. Agradeço muito pela participação. E eu vou pedir, se a pastora Márcia Moça ainda estiver aqui, eu não sei quantas... É isso mesmo. Pastora Márcia, você está aqui ainda? Eu Estou sim. quero continuar aqui agradecendo a vocês. Eu vou pedir para a pastora Márcia Moço, né, finalizar, dar a bênção, orar, finalizar. Denise quer falar algo antes, né? Que aí eu já estou chamando a pastora para finalizar. Rapidinho. Sim. Vocês façam aquilo que eu sempre peço no final, né? Vão lá no grupo, comentem, falem sobre o que aconteceu aqui, comentem alguma coisa que chamou sua atenção. E outra, eu coloquei o link lá no YouTube da última aula, mas ele se corrompeu, não sei o que houve. Aí algumas falaram para mim, irmã Denise, não está mais abrindo. Aí eu fui lá, deletei e coloquei de novo. Ah, que bom. Então, ele já está liberado lá para vocês assistirem ou espalharem, né, para as amigas, aquele link da última aula. E o de hoje, vou fazer a mesma coisa. Vou botar lá no YouTube, daí vocês espalham. E vamos espalhar essas coisas maravilhosas que a gente está aprendendo aqui, tá bom, gente? Amém, glória a Deus. Isso aí, vamos espalhar. Pastora Márcia. Amém. Oremos então. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome, queremos agradecer a ti, Senhor, por este momento precioso de aprender da tua palavra, das coisas concernentes ao teu reino, que tu possas, ó Deus, trabalhar cada uma das tuas filhas, Pai, aquelas que vão estar ouvindo depois. Venha, ó Deus, sarar as feridas, venha ajudar tuas filhas a não perder a esperança, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha ser, ó Deus, nosso bom pastor, que nos leva sempre para junto das águas tranquilas, ó Deus, que para os lugares altos, ó Deus, onde o inimigo não pode alcançar as nossas mentes, Pai, nem os nossos corações, mas que se porventura formos alvejados por alguma seta que tente nos roubar a esperança, tentem nos tirar do foco daquilo que o Senhor tem para nós como mulheres do teu reino, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer a mente, nos lembrar a tua palavra, ó Deus, para que possamos permanecer firmes, ó Deus, para que o seu propósito, que esse processo se cumpra, Pai, e alcancemos o propósito ao qual o Senhor tem destinado as nossas vidas, Pai. Nós oramos a Ti agradecidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meninas, a paz, fiquem com Deus, até o próximo estudo com a Denise. Gente, ansiosa pelo mais um capítulo. Online, né? Fiquem com Deus, minhas queridas. A paz do Senhor, boa noite para vocês. Beijo. Beijo, até o próximo. Porque não vai demorar. Daqui a 15 dias a gente se vê. Beijo. A paz, a paz. Beijo, gente. Fiquem na paz, meninas. A paz, Vera.